Boa tarde a todos. A gente começa agora a banca de defesa do Jorge Fernandes Jacinto, aluno da turma 8 do mestrado profissional. E eu quero pedir a autorização dos professores para fazer a gravação da banca e depois disponibilizar para o aluno. Vocês estão de acordo? Estou de acordo, sem problema. Obrigada. Obrigada. Professora Elza, fica Obrigada, Karen. Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a defesa da dissertação de mestrado profissional em gestão de negócios da FIA, do candidato Jorge Fernandes Jacinto. O título do trabalho dele é Elaboração de Estratégias Empresariais, Atributos e Ações Consideradas pelas Empresas e suas relações com as principais teorias do pensamento estratégico. Então, quero começar agradecendo pela presença do professor Leonardo, do professor Daniel, nessa banca, e passar a palavra para o Jorge, que tem de 15 a 20 minutos para fazer a exposição do trabalho dele. Obrigado, professora. Bom, primeiramente, queria agradecer ao professor Leonardo, a professora Elza e o professor Daniel, por participarem da banca, e, claro, a Karen, pelo apoio de sempre, tá? Então, o trabalho ele tem o título de Elaboração de Estratégias Empresariais, Atributos e Ações Consideradas pelas Empresas e suas relações com as principais teorias do pensamento estratégico. Então, a situação, problema que originou esse trabalho, sem querer copiar o acrônico VUCA, mas ele cita como a globalização como um fenômeno que se intensificou nas últimas décadas e tem transformado as sociedades, tem transformado a forma como as sociedades ao redor do mundo se relacionam entre si, com o aumento da circulação de bens, serviços, capitais, pessoas, informações, principalmente conhecimento. Esse fenômeno, ainda falando da situação problema, tem trazido impactos cada vez maiores aos mercados, tanto para empresas quanto para consumidores, intensificando a competição entre elas, especialmente aquelas que atuam a nível global, criando um ambiente cada vez mais desafiador e dinâmico. As mudanças cada vez mais rápidas e a incerteza constante no ambiente empresarial exigem das empresas uma grande capacidade de se organizar e se adaptar às novas tecnologias, mercados e modelos de gestão para garantir o sucesso competitivo e a sustentabilidade do negócio. Diante desse cenário, esse trabalho investigou quais são os principais atributos e ações que as empresas consideram ao elaborar sua estratégia e como esses elementos identificados estão relacionados com as principais teorias do pensamento. Então, o trabalho ele teve o início numa profunda pesquisa do desenvolvimento da estratégia no tempo. Não vou entrar em cada tópico, mas basicamente desde 50, quando ainda não era tratada como estratégia, e sim só como orçamento, tanto operacional quanto de capital, toda a teoria vem se evoluindo de lá para cá, principalmente da década de 60, com aí sim a estratégia já olhada como uma matéria, como um ponto para ser desenvolvido, a década de 70 com as consultorias, e aí o trabalho citou as principais evoluções destas teorias. Lógico que não teve a pretensão de exaurir todas, mas são as principais, desde as 50 até a última, que foi a adaptação, as estratégias adaptativas, e aí foi todo um contexto de como a teoria, como o pensamento se desenvolveu. Dentro disso, o trabalho utilizou como referencial teórico os conceitos sobre estratégia, aqui, mais ainda, sem tentar exaurir todos os conceitos, porque são dos mais amplos e diferentes entre si, mas sempre convergem para o mesmo objetivo. Então, o trabalho tratou sobre os conceitos de estratégia empresarial, as escolas do pensamento estratégico, está vendo um trabalho que foi feito por Mintzberg, no Safari da Estratégia. Ele, Alstrom e Lampe fizeram um trabalho onde eles colocaram tudo que existia até então e classificaram em 10 escolas. O trabalho também se aprofundou nisso. A estratégia na perspectiva prescritiva, ou seja,
aquelas que são mais preocupadas em como a estratégia deve ser elaborada, as perspectivas descritivas, né? Também Kim e Mintzberg. Aqui a preocupação maior é como a estratégia é formada, né? Não elaborada. E, por último, a perspectiva adaptativa de Magaldi e Saleb Neto, que é a estratégia como uma ferramenta para que as empresas possam não só olhar o futuro, mas possam tomar decisões mais ágeis nessa volatilidade e nessa velocidade das mudanças. Então, esse é o referencial teórico que o trabalho se embasou. No modelo teórico, então, o conceito sobre estratégia abordou sobre o pensamento estratégico, abriu entre as perspectivas racionais, são as prescritivas, que vê a estratégia como resultado de uma análise sistêmica, a estratégia como resultado da visão da liderança, então são os pontos principais dessa perspectiva, e a estratégia passando por um processo metodológico, metódico do planejamento estratégico. Então, aqui a gente vê claramente nessa perspectiva, primeiro eu penso a estratégia para depois implantá-la. Também abordou as abordagens descritivas, trata as estratégias emergentes, e vê a estratégia como resultado de um aprendizado corporativo, como resultado a respostas do ambiente em ações e decisões no dia a dia, e a estratégia como resultado de ações e decisões contínuas, né? E, por último, dentro ainda do referencial teórico, no modelo teórico, abordagem adaptativa, que entende a estratégia de um processo mais flexível e adaptável, e tem um sistema, ela prega que tem que ter um sistema que usa a cultura organizacional, gestão ágil e de dados como facilitadores para a obtenção de resultados mais promissores após a sua implantação. Então, como problema de pesquisa, a pergunta da pesquisa é quais são os principais atributos, entende-se aqui atributos como características e modelos, e ações que as empresas consideram na hora de elaborar suas estratégias, segundo a percepção de executivos de diversas áreas de atuação empresarial. Basicamente, aqui é entender como que é feito a estratégia hoje mediante, vamos dizer assim, até a lentidão do desenvolvimento sobre estratégia das últimas décadas. Então, a gente vê as ações práticas muito mais visíveis, e a teoria não consegue acompanhar essa evolução. Então, aqui o problema é entender como que as empresas fazem, elaboram as suas estratégias, e depois comparar isso com a teoria. Como objetivo geral, então, é investigar, respondendo à pergunta, né, investigar quais são os principais atributos e ações, como específico, relacionar esses elementos identificados com a teoria, né? E, por último, fazer uma proposta de uma estrutura que contenha, dentro dos elementos identificados, uma sequência lógica das principais ações e procedimentos para a elaboração de uma estratégia empresarial. A metodologia partiu, então, do lado de abordagem, uma abordagem aplicada, natureza qualitativa, o seu objetivo é exploratório, com relação à fonte de dados, são dados primários, foi feita uma pesquisa, a técnica de coleta foi entrevista com especialistas, e com relação à análise de dados, foi uma análise de conteúdo. Essa é a metodologia que foi usada. Então, aqui, o esquema da pesquisa partiu dos conceitos, foram abordados aqui os principais pensadores de cada abordagem, então, da prescritiva, que é o lado racional da estratégia, Sandra Ansup e De Andrews. Aí nós tivemos a parte da estratégia vista como descritiva, aquelas que emergem do ambiente, os principais pensadores também, e da parte da abordagem adaptativa, os últimos, aqui Magaldi e Saleb Neto. Isso, então, formou a base teórica, e aí da parte da estratégia da abordagem prescritiva, é aquela racional, é aquela pretendida, então
ela é pensada pelo executivo principal da empresa, ela é elaborada passo a passo, através de um processo de pensamento analítico, programático, e segundo sistemáticas pré-determinadas para desenvolver a estratégia. E um fato importante aqui também é que, nesta abordagem, se separa pensamento da ação. Ou seja, eu primeiro elaboro a estratégia, e depois desse processo ser finalizado, eu implanto a estratégia. Por outro lado, da abordagem descritiva, a alta administração reconhece que existe estratégias que emergem do ambiente, não só aquelas prescritivas, aquelas intencionais, e cabe a ele não ser o mentor da estratégia, mas sim aprovar ou reprovar, inserir e colocando essa estratégia que emergiu na estratégia em ser aquela que foi escolhida. Tais estratégias são realizadas independente de existir ou não a intenção de, né? Então, na prescritiva eu tenho a intenção de ter uma estratégia, aqui na descritiva ela pode nascer do ambiente, e surge por meio de modelos de aprendizagem onde o objetivo e ações se influenciam mutuamente. Por último, aqui na abordagem adaptativa, a estratégia é elaborada através de um processo dinâmico, através de um aprendizado corporativo, sustentado principalmente por um tripé que vai dar sustentação e vai melhorar a implantação e os resultados obtidos, que, segundo os pensadores, sempre observar a cultura organizacional, agilidade na gestão e agilidade de dados. E aí, essa teoria, por ser a última, se aproxima muito com os movimentos atuais de mercado, de velocidade de informação e de formação e de necessidade de decisões. Esse processo gera estratégia flexível e é capaz de contribuir para que as empresas decidam de forma mais rápida, contrapondo aí as outras teorias, de forma em movimentos muito velozes do ambiente. Então, ela permite que a empresa tome decisões mais rapidamente para enfrentar as movimentações do ambiente. Então, isso aqui é a parte da pesquisa teórica, e aí, independente da teoria, a gente sabe, e é consenso para quase todos, que as empresas elaboram suas estratégias. Então, aí veio justamente a minha inquietude, que é como? Qual que esse gap entre teoria e prática? Daí surgiu a pergunta de pesquisa, seus principais atributos e ações, e os objetivos, que é investigar isso, relacionar esses elementos com a teoria e elaborar uma proposta que tenha uma sequência lógica para que as empresas consigam elaborar suas estratégias. Dentro disso, de toda a teoria e da inquietude, da pergunta e do objetivo, foram elencadas 8 categorias de análise, justamente para entender, dentro de cada ação que surgiu da pesquisa, aonde eu encaixo da teoria. Então, por exemplo, a categoria de análise 1, que é o responsável, a gente tem claramente que na prescritiva o responsável é o homem, o principal elemento da companhia, já a descritiva não. As principais ações que uma e outra fazem, como que é tratado e se é tratado estratégia emergente, que é a categoria 3. O 4 separa muito bem essas categorias também. Na prescritiva, a teoria fala claramente de longo prazo, na descritiva são ciclos menores, nascendo a todo momento, sendo criticado a todo momento, inserido ou não na estratégia em ser a todo momento. Na 5 se as empresas utilizam ou não inteligência externa. Aqui o objetivo no tempo, a teoria mostra que sempre as consultorias especializadas contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da teoria. Então, o objetivo é querer entender se as empresas usam isso ou não, que é para tentar capturar, independente da teoria, as boas práticas de outras empresas, porque a gente sabe que consultorias estão em todos os ambientes. Na 6ª, se as empresas estão mais preocupadas com formulação da estratégia ou a sua formação, aqui a gente distingue claramente as perspectivas. O início da implantação, como eu falei, primeiro pensa e depois age, a outra, pensamento e ação, ocorre simultaneamente. E, por último, se as empresas estão realmente utilizando esse tripé de cultura organizacional, gestão ágil, gestão de dados, para fazer estratégias flexíveis que respondam a essas mutações dos ambientes.
Aqui a matriz de amarração, então ela partiu lá da pesquisa, da questão de pesquisa, o objetivo geral e específicos, as proposições dando ênfase nas principais características de cada abordagem, o referencial teórico com os pensadores de cada abordagem, e aí relacionando isso com as categorias de análise, e a técnica foi a revisão da literatura para separar isso em cada caixinha, e entrevistar especialistas para ver o que é feito na prática. Aqui um pouco do questionário de pesquisa, então foi pesquisa com especialistas, então cada especialista foi feita uma triagem de 20 nomes para a escolha de 4, são pessoas experientes em várias áreas da administração empresarial, mas sempre com um viés muito forte para planejamento estratégico, para implantação de estratégia, ou como observador, consultor, enfim, ou como participante da elaboração da estratégia, e sempre atuando necessariamente em médias e grandes empresas, para que possa exatamente capturar esses dois movimentos, e o cargo que ocupa. Então, foi feita uma triagem dessas experiências, o trabalho fala da quantidade de empresas, então, dos 4, nós tivemos especialistas que participaram de 6 implantações, 3 implantações, são cargos level de mercado, sempre com mais de 15 anos de experiência, de pequenas e médias e grandes empresas. Claro que aqui eu capturei só as médias, comportamento e ações das médias e grandes empresas. Então, foi deixado claro o objetivo da pesquisa, que é essa investigação que eu já citei, e deixei claro também que iriam tratar de atributos e ações das médias e grandes, não das pequenas, com administração familiar e não. Então, portanto, cada tópico foi respondido para as médias e para as grandes, e aquelas que possuem ou não a dinâmica familiar nas decisões empresariais, justamente para a gente separar o quão ela está profissionalizada, o quão ainda tem aquele viés das decisões empresariais serem tomadas na dinâmica familiar. Então, cada pergunta foi direcionada para uma categoria de análise. A primeira, por exemplo, baseada na sua experiência, que é o responsável pela elaboração da estratégia. Ainda, em cima da experiência, quais as principais ações que as empresas executam no processo da elaboração. Se os especialistas observam ainda, nas suas experiências, se as empresas possuem algum tipo de ferramenta para capturar do ambiente as estratégias emergentes. Na 4, o tempo que eles percebem. Até a década passada, a gente falava de estratégia de 5 anos, já chegou a falar em 10 anos. Então, aqui a inquietude era saber qual o tempo que as empresas elaboram e revêem as suas estratégias, qual o tempo desse ciclo. Na 5, se elas têm ou não ainda buscado inteligência externa nesse processo, justamente para tentar capturar a inteligência de outras organizações na hora de elaborar as suas estratégias. Na 6ª, se elas estão mais preocupadas em como ela é formulada, como ela se forma, o lado formal e informal da elaboração. Na 7ª categoria, quais as empresas iniciam ainda com base, quanto as empresas iniciam o processo de implantação, apesar da pesquisa e do trabalho não falar de implantação, sim de elaboração. Aqui é um ponto importante para ver se as empresas separam o planejamento do pensamento estratégico, se separa um pensamento de ação, como eu já citei anteriormente. E, por último, as empresas estão trabalhando a cultura como cultura organizacional como um facilitador no momento de elaborar suas estratégias, objetivando melhores resultados da sua implantação. E, nessa mesma linha, essa gestão ágil, gestão de dados, também é capturado nessa observação. Aqui, o resultado da pesquisa. Então, todo esse material foi para uma matriz, e essa matriz gerou essa matriz final, que basicamente do lado esquerdo, aqui eu tenho a categoria de análise. No primeiro elemento se acontece na empresa ou não acontece. Então, a parte que está colorida é o que acontece, em branco o que não acontece. Dentro das 8
categorias de análise, e do lado direito, como isso se relaciona com a teoria, que um dos objetivos também era relacionar as práticas com a teoria. Então, a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que o resultado responsável pela estratégia, nas empresas grandes, familiar e não familiar, ainda continua sendo executivo principal responsável. Aqui a gente não conseguiu capturar nas médias, porque a estratégia nas médias ela é implícita, ou seja, ela não tem uma estratégia declarada, com processo, objetivos declarados. Então, as 8 categorias de análise conseguiu pegar esses resultados de cada uma, né? Então, o responsável, por exemplo, pela aprovação. Então, aqui existe um colegiado, aqui até a grande familiar, dos 4 aqui, cada pensador, 3 acharam que não e 1 sim, e aqui não tem por ser implícita. As principais ações identificadas são análise ambiental, matriz SWOT, identidade corporativa e objetivos. Então, aqui, o que executa essas categorias que aparecerem, as que não executam, se essas empresas tratam essas estratégias que emergem no ambiente ou não. Então, a gente percebe aqui que na grande familiar todos têm esse modelo. Aqui, 3 especialistas observaram que sim, 1 não. Aqui também não observou. Tempo de validade, se maior de 2 anos ou menor de 2 anos. Então, a gente percebe que a estratégia, o tempo de validade se encurtou bastante, não é mais 5, 10 anos, então são ciclos menores. A inteligência externa, as grandes utilizam, justamente para tentar capturar as boas práticas do mercado, as médias não. E sobre o processo de elaboração, se elas estão preocupadas mais com a formulação ou com a formação. Interessante que o resultado foi que as grandes empresas, as mais profissionalizadas, não familiares, estão preocupadas ainda com a formalização, né, com aquele processo metódico ainda, de processos sistematizados da elaboração. Aqui a gente já percebe que não tem, né? E conforme vai ficando média, a empresa grande para média, não se observa isso. A implantação, interessante também, as grandes ainda continuam separando, mesmo tendo o desenho de estratégias emergentes no seu dia a dia, ainda se preocupam na elaboração, no processo metódico, e com relação àquele tripé das estratégias adaptáveis, tratam a cultura e a gestão ágil de dados. As grandes também fazem, parte das familiares não, e as médias não. Então, esse é o resultado da pesquisa. Então, aqui a gente consegue observar o que é feito nas grandes e médias empresas, com perfil familiar e não, e, por consequência, relacionar com o que fala a teoria. Então, a gente percebe que as grandes empresas absorvem bastante no dia a dia o que a teoria fala sobre os processos e ações. Na grande familiar, grande parte sim, e nas médias elas não observam porque, segundo a percepção dos especialistas, essas empresas ainda fazem suas estratégias de forma implícita, ou seja, elas não têm uma estratégia declarada e fica sempre na mente do primeiro homem. Nas considerações finais, esse trabalho permitiu compreender os principais atributos e ações que as empresas consideram, vai ficar claro isso na preposição que o trabalho se propôs a fazer. Ela conseguiu relacionar os elementos identificados com as principais teorias do pensamento e compreendeu que as teorias concebidas, bastante interessante isso, compreendeu que o trabalho permitiu compreender que as teorias concebidas há mais de 60 anos continuam fazendo parte das principais ações e práticas das empresas com perfil de grande, familiar e não familiar, ou seja, com perfil daquelas empresas que têm as suas estratégias declaradas, explícitas, né? Então, ou por propósito, ou seja, a empresa pega a teoria e elabora, ou o resultado da prática mostra que a teoria tem muita infiltração nesse dia a dia da elaboração das estratégias das empresas. O trabalho também permitiu compreender
que as empresas com perfil de média, independente se é familiar ou não, ainda não elaboram, na sua grande parte, na percepção dos especialistas, estratégias explícitas, aquelas com processo, análise e objetivos declarados. Permitiu concluir que as empresas que elaboram sua estratégia de forma explícita têm parte das suas ações relacionadas tanto das teorias que vêm do lado prescritivo, como descritivos e adaptativos. Em outras palavras, as empresas não se prendem, né, na teoria para elaboração de estratégia. E permitiu, por último, concluir que as empresas que adotam suas estratégias de forma explícita adotam uma postura que visa a utilidade prática das diversas teorias do pensamento estratégico e não parecem estar preocupadas com a contradição que pode existir entre as perspectivas prescritivas, descritivas e adaptativas. Em outras palavras, as empresas estão mais preocupadas em terem suas estratégias moldadas para suas necessidades, independente se a teoria vem de escolas com teorias que estão preocupadas com a elaboração, estão preocupadas como se formam ou preocupadas como se adaptam. Elas usam um pouco de cada para satisfazer aquilo que melhor cabe a cada empresa. Frente a isso, o trabalho, um dos objetivos específicos era propor um modelo, que é o modelo teórico, então, são as práticas observadas, então, se começa lá pela análise ambiental, né, ambiente interno, ambiente externo, quais são as ameaças e oportunidades que advêm desses ambientes. A matriz SWOT é uma coisa, eu acho que foi é uma teoria da primeira escola do pensamento estratégico, 1960, e ela está muito atuante ainda nas empresas, é aquela que relaciona pontos fortes e fracos, ameaça, oportunidade com ambientes interno e externo. A identidade organizacional, que é o propósito da empresa, né, sua missão, visão e valores. O próximo passo seria a definição de objetivos de longo prazo, mas para chegar no longo prazo também definir curto e médio prazo. Aí, ainda no item 5, observar se a empresa está fazendo da sua gestão de dados para ver a experiência do cliente, para tentar trazer para a empresa uma estratégia que se adapte aos movimentos de mercado, tanto para a gestão de dados, como para a cultura e a gestão ágil. E, por último, sempre observar, e a gente viu que as empresas fazem isso, não fazer a estratégia fechar e atuar. Elas escolhem a estratégia pretendida, deixam dentro de seus modelos ferramentas para capturar de qualquer nível hierárquico essas estratégias que emergem dos ambientes, para que esteja sempre adaptando a estratégia escolhida ao momento de mercado, ao movimento de ambiente externo e de ambiente interno. Então, essa é a proposição. Depois desse trabalho, o professor Daniel já sabe da intenção, eu tenho um software que já propõe para clientes modelos para a elaboração de estratégia. Ele era mais voltado para a parte prática e numérica, então sempre pegava os DREs e começava dentro dele objetivos para que as empresas sempre tivessem o norte, principalmente as empresas que o trabalho identificou que não tem uma estratégia explícita. E agora ele vai propor pegar cada bloco de ações dessas dentro desse software e ajudar para que as empresas passem em cada tópico desse, em cada bloco desse, para que no final ela tenha minimamente uma estratégia declarada e explícita para o seu ambiente. Como sugestão para estudos futuros, são novos estudos, e recomenda-se uma revisão sistemática da literatura no campo do conhecimento sobre estratégia, utilizando outras bases científicas para verificar e comparar os achados desse trabalho. Outra sugestão é realizar uma pesquisa com as empresas de médio porte, independente do perfil, se familiar ou não, para investigar os motivos que levam as mesmas a não elaborarem a sua estratégia de forma explícita, com processos, análises, intenções e objetivos declarados. E espera-se também que esse trabalho
possa contribuir minimamente, tanto da linha acadêmica, olhando o que as empresas fazem hoje e o que a teoria prega para aquilo que pode ser feito, quanto profissional a partir dos objetivos, resultados e das análises aqui apresentados. Esse é o meu trabalho. Obrigada, Jorge. Agora eu vou passar a palavra para a banca, e é importante que você anote o que for dito, né? Lembrando que você tem 30 dias para depositar a versão final, se aprovado. Então, professor Leonardo, obrigada pela presença, obrigada de novo, meu companheiro de bancas. E fica à vontade para dialogar com o Jorge da maneira como você achar melhor. Tá bem. Bom, primeiro de tudo, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Jorge, que é o autor do trabalho, da sua orientadora, a professora Elza, né, do professor Daniel, que, de alguma forma, convidam para tomar contato, mais uma vez, com uma produção acadêmica da FIA, né, que tem muita qualidade, tem sempre uma coisa nova e tem sempre alguma coisa interessante, né? O teu trabalho, Jorge, eu li o teu trabalho com bastante atenção, né? Você vai ver aqui, ó, eu anotei um monte de página dele, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção no teu trabalho, né, é o que a gente antigamente chamava de um exaustivo levantamento bibliográfico, né? Você fez exatamente isso, né? Você foi às teorias existentes e fez um levantamento exaustivo dessa bibliografia, né? E foi apontando, reconstruindo escolas. Só por esse trabalho, teu trabalho já vale, né? E te recomendo muito, muito mesmo, né, que você faça algum tipo de artigo com tua orientadora e tudo mais, só dessa bibliografia. Há uma recuperação e uma organização bibliográfica no teu trabalho que me chamou bastante a atenção. Né? Depois eu vou comentar mais sobre os resultados do trabalho, mas isso me chamou a atenção. Né? Um trabalho cuidadoso, um levantamento bibliográfico cauteloso e organizativo. Olha, temos isso, a escola prescritiva, a escola adaptativa, e foi colocando isso e fez aquilo que também, né? Eu também sou fã de carteirinha do mesmo sujeito que você, né? O Mitzenberg, eu também gosto dele, né? E você coloca um corte no Mitzenberg, que é um corte importante, como um sujeito que organiza isso, o Safari de estratégia, é o que o nome está dizendo, né? Aí você faz, num Safari, você pega exatamente toda a qualidade da selva, tudo que a selva tem para te mostrar, né? É bem isso, né? E você acha que você fez isso muito legal, né? Eu queria só comentar, e a partir daí eu ia comentar um pouco do teu objetivo, né? Que é investigar quais as principais ações e atributos no campo das estratégias usados tanto pela teoria como por aqueles que as executam. Você tentou aproximar uma coisa da outra, não é? Olha, fantástico isso. Né? Fantástico o objetivo. Este é o nosso problema. Não é o nosso problema, não é entender como é que as pessoas se informam. Isso elas fazem, né? O problema é como é que elas agem a partir da informação, que é isso que você tentou pegar aqui. Não é como os executivos pensam, é como é que eles, de alguma forma, depois que eles consomem alguma informação, como é que eles agem a partir disso, né? E de que informação eles consomem, como eles entendem, como eles agem, né? Eu achei a proposta interessante e casa com a tua teoria, né? Então, eu acho que eu fiz uma leitura, depois me corrige, viu, Jorge? Se eu estiver lendo errado o teu trabalho. Eu falei, não, professor, não é bem isso que eu quis. Pode falar à vontade. Eu sou muito informal, interrompa quando quiser, viu, meu caro? Nesse aspecto, me chamou a atenção quando você fala, e você repisou aqui, eu já tinha lido, quando eu li no teu trabalho, eu risquei, né? Eu estava lendo no computador, não dava para riscar, mas risquei aqui no meu papelzinho, né? Meu cérebro e papelzinho, olha, está aqui, né? São 60 anos que isso permanece basicamente o mesmo. Né? Esse é o ponto. Essa é a contribuição do teu trabalho. Né? A grande contribuição. A contribuição sistêmica, ela é acadêmica.
né? Você vai ajudar outros alunos com esse teu trabalho a pensarem, a terem menos trabalho para desenvolver. A tua orientadora vai te ajudar a pensar um texto disso, porque esse é o primeiro subproduto do teu trabalho que eu acho que é interessante. Né? Essa reconstrução teórica acho fundamental. Né? Mas você faz um corte nos 60 anos. E você, meu caro Jorge, me fez começar a pensar, porque eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Né? Por que aconteceu assim? Né? Por que nós paramos nos anos... Por que as ideias pensadas nos anos 60 elas permanecem vivas e a gente mudou pouco desse mundo, desse contexto? Né? Fuçando um pouco na minha cachola, né, e um pouco nas leituras que já, de alguma forma, a gente tem sobre isso, né, eu acho que tem um corte aí que a humanidade só se recuperou agora com a inteligência artificial. Eu acho que o segundo corte disso é com a inteligência artificial. Né? O Thomas Friedman, aquele jornalista bem arguto do New York Times, diz que a inteligência artificial, ele fez uma frase de efeito, é mais ou menos que nem uma redescoberta do fogo na humanidade. Não sei se é tanto, mas ela de alguma forma, reconstrói isso que você sacou lá dos anos 60. Né? Quando a gente vai investigar por que isso aí é dos anos 60, a gente vai olhar os anos 60, tem um ponto nos anos 60 que todo mundo destaca. Tem uma Guerra Fria, né? Tem dois donos no mundo e eles estão se pegando o tempo todo. Então, a União Soviética e os Estados Unidos. Tá bom. E eles estavam se pegando e a prova de que um sistema ou outro era melhor era o fato de chegar na Lua, lembra disso, né? Nós dois temos já alguma idade, né? A gente lembra dessas coisas. Né? Então, eles dois queriam chegar na Lua. Né? Aí é que estava o problema. Isso teve um papel fundamental na organização da cachola, da cabeça, que você identificou e que parou até agora. Né? Sem querer entrar muito nessa história, né? Quando se olha para o negócio de como é que os russos chegaram, lançaram um foguete, deu uma volta à Lua e tal, e os americanos ficaram assustados, eles vão chegar antes. Como que o capitalismo vai perder? Era esse o problema. E nós tínhamos aí uma situação que era essencialmente estratégica. Como é que nós fazemos para não perder a corrida? E eles tinham 3 problemas sobre isso, que é muito claro e que está presente no teu trabalho até hoje, é por isso que está aí. Né? O primeiro problema era, bom, para chegar na Lua precisa de um foguete. Para você ir para a Lua com um foguete, precisa saber para onde se vai, né? Quem é que dirige o foguete? Né? Então, tinha computação, tinha sistema eletrônico, pensando nisso. Tá bom. Você tinha um segundo problema, que era fazer o foguete chegar lá, tinha que ter turbina. Era o pessoal da Westinghouse, quem que manda? Eles não se entendiam. E tinha um terceiro problema, não pode deixar nada disso acontecer e os russos roubarem. O pessoal da CIA tomava conta disso, tinha um olho claro na segurança desse problema. Como é que você faz para misturar isso tudo? A estratégia nasceu aí, viu? É por isso que a coisa está pensada. É por isso que você localiza os anos 60. Né? Quando você olha para isso aí, começa a pensar, se você sacar em termos, por exemplo, de TGA, nasce aí a matricialidade. Né? Matricialidade no Brasil, desculpe, só Itaú e Bradesco, o resto esquece. Né? Então, quando você olha para essa situação, você está levantando no teu trabalho, primeiro de tudo, né, que o Brasil ainda não conseguiu se organizar em termos de o quanto a NASA se organizou nos anos 60. Concorda comigo? É esse teu trabalho. É isso. É esse teu trabalho. O corte não foi à toa que você botou nos anos 60. Você botou o corte nos anos 60 porque você diz, a partir daqui, olha, nós não conseguimos fazer. Quando nós lemos o que está sendo feito daí para frente, né, nós lemos de um jeito que é muito... olha, para usar uma expressão antiga, né? Da mão para a boca. Lembra? Concorda dessa expressão? Sim. Nós lemos a teoria, aplicamos a teoria e geralmente é um lento processo. Foi isso que você fez aqui. Nem a escola prescritiva nem a adaptativa consegue transformar isso em um foguete real. Para usar, fiquei pensando o jeito de entender teu trabalho. Né? Como é que monta um foguete real? Ela não monta um foguete real. Né? E é por isso mesmo que você vai, e aí dispensando, eu fiz uma leitura cuidadosa do teu texto, né, como é que ele virou, né? Você
por exemplo, você tem um corte, que tipo de aceitação é feito do Prahalad aqui no Brasil, né? Que é um corte que você olha bem para ele e diz, olha, nós não conseguimos ainda sequer entender que recursos externos são mais importantes do que força de mercado. Se você olhar bem para isso aqui, né, e entender o caos que está no varejo no Brasil hoje, é isso, né? Afinal, por que a Americanas quebrou? O que aconteceu? Né? Recurso interno e força de mercado, compatível. O Prahalad falava disso, eu ensinava isso para a minha molecada lá nos anos 90. Né? Então, quando você está olhando para isso aí, né, você está dizendo assim, olha, é difícil construir processo estratégico com essa incompreensão. Né? Aqui vem o meu segundo pedido para você e para a tua orientadora para fazer o segundo artigo desse teu trabalho. O segundo artigo desse teu trabalho é aqui, meu caro. Né? O que é que está acontecendo que nós ainda não conseguimos sequer ler o Prahalad? Né? Eu não estou nem pensando, não estou pensando em construir o foguete. A ideia é um pouco essa, você separar esse trecho do teu trabalho e dizer, ó, está aqui um segundo artigo, por que nós não fizemos? E a contribuição mais concreta desse segundo artigo que você faz, né, e é isso mesmo, né, é o papel que tem os executivos na elaboração dessa incompreensão do Prahalad, que é o que você destaca. Quando você vai e faz as entrevistas semi-estruturadas, né? Eu não quero tomar muito tempo, deixar o professor falar é um problema. O professor começa a falar e não cala mais a boca, né? É um problemão. Vamos devagar. Né? Então, quando você faz isso aí para essa ideia, né, de definição de estratégia, né, você recupera e faz uma coisa que eu fiquei abestalhado quando eu li o que você escreveu, porque eu falei, puxa vida, concordo inteiramente, é o que eu também penso. Nós não evoluímos da função SWOT, nós não passamos disso. E por que não passa? Né? Você tem que olhar que é recurso interno e força de mercado, você tem que olhar essa questão que está aqui, mas você tem que ler a cabeça do executivo. Agora que eu queria conversar com você, que é a essência do segundo artigo que você está pensando. Né? Quando você separou as 8 escolas, as 8 categorias de análise para entender a pesquisa que você coletou, essas 8 categorias de análise falam por si, Jorge. Elas escancaram a nossa, vamos usar de um jeito forte, a nossa miséria intelectual em termos de pensamento estratégico. Observa o que você detectou nelas. Né? Você detectou, primeiro, quem é o responsável. Isso é fundamental. A responsabilidade está aqui em cima. É como se fosse só de um sujeito. O ato de pensar na empresa é do dono dela, ou, quando muito, do presidente do conselho de administração, não é nem do conselho, quando nós falamos das grandonas. Então, nós temos um primeiro problema aqui. As ações, elas emergem dessa decisão. Né? As estratégias emergem dessa decisão. Você foi anotando isso, eu fui lendo com atenção e vai procurando. Está aí o artigo. Né? Você olhou que os emergentes, olhou a discussão do tempo. A discussão do tempo é preciosa quando você faz. Né? E, principalmente, quando você para aqui nos 4 últimos pontos que, para mim, são essenciais para você discutir esse processo. Eu estou falando da tua leitura da cabeça dos executivos. Você entrevistou e aí separou categorias de análise. As 4 últimas, depois que o tempo barra. Inteligência externa, eles detectam e não operam, foi o que você percebeu. 2, né? Formulação estratégica, né? Que também ele não consegue perceber porque ele não olha para recurso interno. 3, que você fala, é o início da implantação que te chamou a atenção o tempo inteiro, você conclui isso lá no final. Né? Pense e não executa, deixa só no pensar, porque não pensa como se fosse um quadrado de fora da empresa, como se fosse alguma coisa nas nuvens. Não está ali dentro. Né? E, por último, que é o que eu acho que é a grande contribuição do teu trabalho, é o fato de você encontrar, na última etapa, cultura organizacional
gestão ágil e, principalmente, gestão de dado, cultura de dado. Meu caro Jorge, você sabe o que esse trabalho faz? Como é que eu li teu trabalho quando eu terminei de ler teu trabalho? Eu olhei para o teu trabalho e falei, olha, assim como você constatou que é 60 anos que nós estamos atrasados, quando nós olhamos para a desindustrialização do Brasil, lendo o teu trabalho, a gente olha para isso aqui e diz o seguinte, durou muito a indústria. Perfeito. Durou muito. Já devia ter acabado, acabou agora, né? Mas devia ter acabado, nós estamos muito fora do mercado. O que o teu trabalho escancara é o peso do nosso isolamento, rapaz. É isso que o teu trabalho escancara. Nós estamos isolados de um mundo produtivo, de um mundo diferente. Isolado. Olha como é que eles pensam, olha como é que os executivos pensam. O espaço que eles dão para pensar ágil e o espaço que eles dão para assimilar dado é o último da cadeia. Se sentar com o Elon Musk ou com o Jeff Bezos, não precisa nem sentar com eles, né? Dado é o primeiro, não tem mais ninguém operando sem dado. Então, nós temos algumas empresas brasileiras que se internacionalizam, percebem a importância, mas aqui dentro elas não fazem. Por exemplo, Gerdau e Johan Petter, tem duas Gerdau. Tem uma Gerdau para operar nos Estados Unidos, para operar na Europa, e outra para operar aqui dentro. São duas. A WEG, a mesma coisa, condensador, igual. Então, eu acho que o teu trabalho tem essa segunda etapa de você mostrar, não é, como é que nasce, em termos intelectuais, o nosso isolamento. É isso que você faz. Esse é o teu segundo artigo do trabalho. Né? Que você pega essa parte e, de certa forma, estruturaliza, né, esse processo. Não é à toa que, nas tuas considerações finais, o resultado básico, o executivo-chefe é o responsável, utiliza-se só de postulações clássicas para pensar o mundo dos anos 60, né? As empresas com estratégias explícitas não descartam teorias porque elas não conseguem conviver com teoria nova, elas não conseguem conviver com uma realidade nova, o dado que o dado traz. E as constantes mudanças no mercado, a estratégia apenas sequer desconhece. Ela apenas... portanto, imprevisibilidade, inconstância e incerteza não visita nossas empresas. Né? Não visita. Nós nos assustamos com esse processo. Ficamos bem ruins com esse processo. Né? Então, olha, como você observa, né, eu gostei bastante do teu trabalho. Eu queria parabenizar você, né, e principalmente tua orientadora, que conseguiram, de certa forma, que um sujeito lesse o trabalho e dissesse assim, puxa vida, está aqui uma contribuição diferente para uma realidade que a gente não consegue pensar. Né? O que teu trabalho explora são as razões intelectuais, eu repito, são as razões intelectuais do nosso isolamento. Você não precisa nem falar na palavra desindustrialização, porque está implícito. Quer dizer, nós nos isolamos, o mundo anda para frente, nós nos isolamos, inclusive intelectualmente, nós não compreendemos ainda a dinâmica de um processo dos anos 60. Né? Então, meu caro, já falei demais, já falei mais do que devia. Né? De alguma forma, eu te convido a você comentar o que eu te fiz, e principalmente essa minha sugestão, que é bem operacional, para que você e tua orientadora desenvolvam 2 artigos. Né? Um artigo só sobre a teoria e um artigo sobre o porquê do isolamento, que eu acho que é um produto acabado desse teu trabalho. Agora, meu caro, comente o que você achar, o que você achou disso aqui. Eu fui falando e não deixei muito espaço para você comentar, mas à vontade, por favor. Bom, primeiro, professor, eu queria agradecer, né? O professor Daniel e a professora Elza sabe, primeiro, da dificuldade, né? Eu sou um cara de números, sou um cara de matemática,
quando eu comecei a escrever o primeiro parágrafo, eu só não desisti porque eu sou persistente, né? Então, e a professora Elza me ajudou muito no sentido de... O Daniel também, na banca, me falaram muito disso. E eu sempre tive a preocupação de fazer algo que, meio que um leigo, ao ler, levasse alguma contribuição, né? Então, assim, por isso que eu fui bem criterioso, bem didático, bem... Para que um executivo de uma média empresa, da qual eu tenho o prazer de encontrar sempre, ele leia o trabalho e contribua. Fala, puta, não que ele vá sair fazendo, que é o que você comentou, entre a teoria e a prática tem um gap muito grande, mas que, de alguma forma, provocasse ele, fala, por que eu não vejo isso? Por que eu não... Né? Isso é a primeira coisa. Então, esse enredo, né, era como se escrevesse um livro, né, bem didaticamente, bem detalhadamente, para desenvolver um pensamento. Então, puta, eu queria agradecer ao senhor, assim, imensamente por isso. E segundo, que é exatamente isso. A gente vê a mortalidade das empresas no Brasil e isso tem uma relação muito forte. Quer dizer, eu começo a fazer uma empresa que é a mesma coisa ser médico sem estudar, né? A empresa é um organismo vivo, então eu tenho que entender, eu tenho que saber mexer, saber medir a temperatura, a pressão, enfim. Então, eu queria agradecer muito por esse comentário. E é exatamente, principalmente no começo, eu fiz me preparando para a banca, você, às vezes não dorme, às vezes eu peguei o GPT, né, que é a inteligência que está na moda aí, coloquei várias frases no meu trabalho, e o que deu para perceber é exatamente o que você constatou. A máquina sabe aquilo que os executivos não fazem, né? Então, muitas frases, se você colocar lá como se elaborar uma estratégia, metade do meu trabalho vai ter escrito lá, é impressionante. É isso aí. Mas ele não fez uma pesquisa, não teve um modelo, né? Então, que o mestrado exige. Então, foi uma forma sistemática de se obter um resultado em cima de uma proposta, em cima de um problema, que era uma coisa que me inquietava, né? Então, a sugestão dos dois artigos claramente vão ser trabalhados e eu estou muito feliz. Sem ouvir o professor Daniel, mas o Daniel ele já pegou na minha mão para escrever meu nome junto, então ele sabe muito o que eu penso, enfim, o professor também. Mas principalmente você, senhor, enfim, por não te conhecer, puta, e ouvir isso, né, Daniel? Acho que realmente valeu a pena cada segundo que eu perdi do mestrado, ganhando, investindo. Perdi no sentido de sentar para fazer, não foi perda nenhuma, foi investimento. E principalmente, minha mulher que está aí, ela sabe o esforço, o trabalho de escrever, reescrever, escrever de novo, escrever. Então, muito obrigado. Eu, de coração, agradeço. Eu é que agradeço você, principalmente, porque, em termos de país, meu amigo, você está dando uma contribuição para que a gente entenda por que diabo nós estamos isolados e se desindustrializando, porque nós estamos ficando para trás. Teu trabalho faz uma contribuição e tanto nesse sentido. Bom trabalho. Para isso que serve a universidade, meu caro. A universidade serve para a gente parar para pensar e botar o passo para frente. Mas precisa ter orientador. Precisa ter orientadora, precisa ter orientador, precisa ter um sujeito com boa vontade. Isso aí a FIA está conseguindo. Parabéns para você e para a tua orientadora, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu gostei muito dessa arguição, né? O professor Leonardo, ele tem esse talento de contextualizar as teorias, os trabalhos, né? E isso esclarece muita coisa, né? E eu achei bem interessante também o diálogo que vocês tiveram, né? Porque a gente percebe que vocês também estiveram em sintonia durante essa conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu e o Jorge devemos muito desse trabalho ao professor Daniel, né? O professor Daniel é o pai desse trabalho junto com o Jorge, né? Então, eu começo apenas fazendo essa retificação, né? E passando a palavra ao querido Daniel, que é o nosso membro interno desta vez. Boa tarde a todos. Eu agradeço todas as menções, né, do Jorge, da professora Elza, que
gentilmente aí topou a incumbência de levar o trabalho até o final, junto com o Jorge, e fez brilhantemente, né? Agradeço especialmente o Jorge aí pelos comentários no trabalho, muito bacana, e reitero aqui minha felicidade de estar aqui com vocês e ver o trabalho pronto. Acho que isso é o que nos dá mais prazer aí em ver a caminhada, né, em ver o esforço, né, no meio desse caminho, mas ver o primeiro grande fruto, né, que o mestrado pode dar para o Jorge e pode dar para a FIA também, né, em termos de contribuição acadêmica, teórica aqui, e prática, que o curso precisa, né, gerando trabalhos, publicações, então, super importante. Então, quando a gente escuta um professor, né, e do calibre do professor Leonardo Trevisan, né, elogiando o trabalho e dando essas recomendações de publicação, né, eu só posso fazer coro aqui e reforçar esse pedido, Jorge. Né, eu tinha, acho que não dá para falar que é coincidência, né, mas assim, o seu trabalho chama tanta atenção pelo cuidado, né, pelo esmero em fazer o levantamento teórico, e ele merece, né, gerar como um dos frutos esse artigo mais teórico discutindo a evolução da estratégia. E eu acho que a gente discutiu lá atrás. Desculpa, só tomar uma água aqui. Precisa. Está muito seco. Entre ficar de reunião não é fácil. Mas acho que até a gente tinha discutido lá atrás, se não for um lembrete, fica a informação aqui para todos, né, que o normal, até da gente encontrar em alguns levantamentos teóricos sobre evolução de estratégia, era parar ali no livro do Mickenberg, né, que ele fez o Safari, todo aquele levantamento dos arcabouços estratégicos. E como esse livro já tem 20 anos, até um pouco mais de 20 anos, um pouco faz 25, né, o pessoal tentando dar continuidade aí parava ali no Blue Ocean Strategy e só, né? Então, como se a estratégia tivesse, né, o pensamento estratégico em termos de teoria e evolução teórica tivesse parado ali na virada do século e talvez com mais um grande texto de contribuição. Então, na verdade, né, até pela discussão mostrada aqui, existem sim os grandes pilares teóricos da estratégia, as grandes referências, da Porter e por aí vai, mas que vem gente depois, como o próprio Jorge, trazendo aí luz à discussão estratégica e trazendo outros autores, inclusive, né, autores brasileiros, como o Sandro Magaldi e o Zé Salib, mostrando uma abordagem até já antenada, alinhada com o que a gente tem passado nos últimos anos, né, de pandemia, e que agora a gente já pode falar de pós-pandemia, e com toda a exigência de agilidade e velocidade que todo mundo, né, todas as empresas sofrem, digamos assim. Então, acho que, né, aquele quadro, o próprio modelo teórico, né, eles merecem um artigo só para eles, mostrar toda essa evolução e a sugestão, enfim, como um artigo, e a sugestão do segundo artigo eu também acho fantástica, né, a discussão, né, do posicionamento das empresas e como elas lidam com isso, né, na transformação do mercado. Achei genial, né, essa abordagem que o professor Trevisan sugeriu para o Jorge. Com isso, né, acho que esses são os grandes pontos aqui, né, a grande recomendação para o trabalho, né, não parar por aqui, na verdade é um grande primeiro passo, acho que, né, a questão que o Jorge já comentou, especificamente do software, né, da contribuição que ele deseja dar para
especialmente para as médias empresas. Acho que tem um propósito aí muito bacana e que certamente pode contribuir muito para a sociedade e usando, né, os recursos que o mestrado profissional da FIA tem, acho que traz aí um ganha-ganha para todo mundo, né, inclusive, né, para o programa em si. Acho que esses são os pontos principais aqui de destaque. Depois eu tenho um ou dois comentários que eu posso mandar por e-mail para o Jorge também, para a Elza, mas no ponto, né, na linha de definir, talvez logo no começo do trabalho, né, a definição operacional mesmo né, do que se entende nesse trabalho, o que são ações, o que são atributos estratégicos, o porquê de abordar médias e grandes empresas. Acho que são detalhes da justificativa que estão implícitas, né? E talvez por conhecer o Jorge, eu tenho meus palpites do porquê que ele foi nesse caminho, porquê que ele considera ações e atributos, mas acho que são cuidados assim, nessa fase de polimento, digamos assim, do trabalho, né, para vistas a versão final, que vale a pena pensar ali, colocar talvez uma, duas frases, já servem de reforço para o trabalho, como a gente já viu aqui, professor de televisão fazendo coro, a gente está bem feito e tem uma contribuição muito bacana, né? Como a professora Elza comentou, eu sou praticamente sócio do trabalho, sou cúmplice do trabalho, então, né, já fiz aí em vários momentos da trajetória meus comentários para o Jorge, então eu vou interromper aqui minha fala para devolver a fala para a professora Elza e agradecer, acompanhar o final do mestrado do Jorge aqui, em cadeira cativa, em camarote, né? Obrigado, gente. E, Jorge, você gostaria de fazer algum comentário? O professor Daniel? Sim, sim. Primeiro, agradecer mais uma vez pela ajuda, pelo apoio, principalmente o empurrão, às vezes, né? De vamos lá, acho que puta, importante. Eu acho que eu consegui, Daniel, dentro daquela sugestão, olhar a prática sem falar da prática, que você lembra, né? Puta, vai falar de prática, vai confundir mais do que ajudar, lembra disso? Eu acho que o trabalho fala muito da prática, ou da ausência dela, né? Sem falar da teoria sobre, se vê que eu nem abordo em nenhum momento a parte da prática, porque realmente é confundir. Então, eu acho que eu consegui fazer isso com a sua ajuda dentro daquele comentário da qualificação. E, cara, assim, estou bastante feliz com o resultado. Vai ser bem-vindo as suas sugestões, vou olhar com carinho. Como olhei todas as sugestões, uma a uma, com muito carinho, eu acho que é por isso que o trabalho ficou perto do que você imaginava, do que você estava esperando como resultado. Então, obrigado, professor. Bom, e assim, embora os artigos científicos sejam muito bons, né, eu acho que o trabalho do Jorge, principalmente por ele estar nesse meio, né, das pequenas, médias empresas, eu acho que ele tem muito a contribuir como um livro, talvez, provavelmente, Isso, né? isso. Porque Apoio inteiramente, a ideia é ótima. porque eu acho que esse esforço teórico que ele fez, né, resultou numa lacuna, na verdade, né, para empresas que não são tão estruturadas. Eu acho que o Jorge tem total condição de sugerir o preenchimento desse gap, né? Então, aquele modelo pode ser aprimorado, né? Mas é o que o Jorge falou, a gente tem carência de materiais mais didáticos, né? Então, o artigo científico ele é excelente, né? Mas tem vezes que a gente tem que reconhecer o potencial mais longo assim do trabalho, né? Porque no artigo a gente transforma tudo em no máximo 15 páginas, né? E aí a gente sofre. Bom, Jorge, eu vou pedir que a Karen nos leve para a salinha para deliberar e daqui a pouco a gente volta com o resultado, tá bom? Muito obrigado.
Karen? Opa, a Karen deu uma saída, eu vou colocar vocês. Obrigada, Mafê. Só um instantinho. Bom, Jorge, estamos de volta, né? Você viu que demorou bastante, né? A arguição de 3 minutos, a arguição na deliberação, né? Mas eu queria te dizer que você está aprovado, né? Você já é o mestre Jorge. Mas eu quero também complementar dizendo que foi um prazer ter te conhecido, né? Ter tido a oportunidade de conviver com você durante o nosso processo de orientação, né? De ter contribuído de alguma forma com o teu trabalho. E eu espero de fato que você se transforme em um parceiro, né? Meu, do Daniel, do professor Trevisan, porque o que a gente fala é que quando você se torna mestre, você se torna um colega também, né? Então, a gente espera poder trabalhar juntos, né? Fazer outras coisas, e quero te deixar um super parabéns aqui. E a sua esposa também, né? Regina, o nome dela. Parabéns também, porque a gente sabe que é um esforço familiar o mestrado, né? Não é, a gente não faz sozinho, todo mundo abre mão de alguma coisa, né? Então, eu quero parabenizar a sua família também por esse momento, tá bom? Obrigado, professor, obrigado mesmo. Estou muito feliz. É uma realização de um sonho. A minha mulher está aí. O mestrado, perguntam para mim, por que você fez mestrado, está fazendo mestrado? É um sonho mesmo, assim. Você viu na minha dedicatória lá, eu tive um câncer, né? Então, eu sempre quis fazer mestrado e quando eu me curei, eu falei, puta, é a hora, entendeu? Eu vou morrer. Dizem que um homem tem que casar, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então, não tinha um mestrado nessa frase, mas era uma questão, a Regina sabe, muito pessoal, assim, apesar da minha idade, enfim,
Fazia 20 anos que eu não sentava numa cadeira. Meu último MBA foi lá no IBMEC ainda, e voltar a participar daqueles jovens da classe, às vezes tentando se adaptar, porque as ideias mudam, né? Não é só a estratégia que muda, as ideias mudam. Mas eu acho que esse processo, o final, ele é só o final, mas eu acho que a jornada foi muito prazerosa, muito gostosa. Queria agradecer a FIA, puta, elogios mil, assim, estou só esperando o doutorado começar, uma discussão interna também, mas tenho apetite. Enfim, muito obrigado, professora, professor Daniel, professor Leonardo, por participar, Karen, por todo apoio. Estou muito feliz, obrigado. A idade só ajuda, viu, Jorge? A gente fica muito melhor com a idade. Quando eu vi o seu currículo, eu quase desmaiei, assim, falei, puta, realmente eu falei isso para você, fiquei admirado, fiquei assim, meu Deus, assim, claro que eu fui por outra via, né, a via profissional, mas o seu currículo é invejável. Na outra encarnação, eu vou me espelhar em Mintzberg e vou espelhar no seu currículo para contribuir verdadeiramente com várias pessoas, empresas, enfim. Muito obrigado. Não precisa esperar a próxima encarnação, não. Vamos nessa, que dá tempo. Karen, vamos tirar a foto, então? Vamos, deixa eu só encerrar a gravação. Ele mais a fundo, PTI.